Bem, sem mais, eu queria agora, nesse momento, passar a palavra à nossa irmã, que vai estar também hoje ministrando, foi convidada. E para nós um motivo de grande alegria, né, a Ginês estar aqui com a gente. Que Deus mais uma vez possa te usar tremendamente nesse tempo tão precioso, a sua vinda aqui. Que Deus abençoe e que Deus possa, através da sua vida, aquilo que Deus já preparou no seu coração, que possamos estar com os nossos corações prontos para ouvir o recado que o Senhor tem para nós. Deus abençoe, viu? Graça e paz, igreja. Amém. Como é bom estar aqui com vocês. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade, pelo convite, a confiança do pastor também. Para quem não me conhece, meu nome é Larissa. Eu congrego na Igreja Batista Sião, missionária Lineide, ali no Primavera. Já tem 12 anos que eu congrego lá. Me converti aos 14 anos de idade. Então, já tem quase 12 anos, né? Vai completar 12 anos que eu estou lá nessa igreja e fico muito feliz de estar aqui com vocês. E tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Pastor, é muito bom quando você está num ambiente onde, de fato, Deus ele é adorado. Aonde Deus ele é glorificado. Aonde os louvores são e falam da majestade da palavra, porque a palavra de Deus ela tem poder. E a palavra cantada, ela tem poder para curar e para transformar. Então Deus já tem falado conosco desde o momento dos louvores. E Ele vai continuar falando com vocês também. E hoje eu quero falar com vocês sobre promessa. Eu acredito que todo mundo aqui tem uma promessa. Talvez você não diretamente tenha ouvido de Deus, Ele falar algo para você, senão você ainda vai ouvir. Mas a palavra de Deus ela é recheada de promessas. E nós servimos um Deus que Ele cumpre aquilo que Ele promete. Nós servimos um Deus que cumpre todas as promessas. E eu quero provar isso para vocês na palavra. Eu quero convidar a você abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ver aqui o início de tudo. O início de tudo. Se pudesse botar um tema nessa mensagem, seria o início de tudo. Todos nós temos um início, amém? Você se lembra quando você recebeu Jesus como Salvador? Ali foi o início de tudo. Eu quero começar lendo a partir do versículo 26 do capítulo 11. E aí eu entro com vocês no capítulo 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo achou? E viveu Terá 70 anos. E gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo. Na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. O microfone. Amém? Versículo 29. E tomaram Abraão e a Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Antes de entrar no capítulo 12, eu quero discutir com vocês essa parte da história. Terá, ele era pai de Abraão. E eles moravam em uma terra chamada Ur dos Caldeus. Era uma terra, hoje, pelos historiadores, considerada uma das cidades mais antigas registradas pela Bíblia. E era uma cidade extremamente próspera. Na ciência, na educação, eles já executavam até cirurgias, de acordo com as pesquisas que foram feitas. Era uma cidade avançada na educação, porque eles já tinham escolas, existem registros médicos. Só que, infelizmente, Ur dos Caldeus era uma cidade extremamente idólatra.
E para uma família que servia a Deus como a família de Abraão, não era conveniente eles morarem em uma geração no meio de um povo tão idólatra. Então o que Terá pensa? Eu vou sair daqui. Só que no meio do caminho, uma tragédia alcança a família de Terá, a família de Abraão. O filho dele morre. O filho dele se chamava Arã. E a morte de Arã foi a causa da paralisia de Terá. Nós vamos ver que quando ele sai de Ur dos Caldeus, ele vai para Canaã, mas no meio do caminho ele para numa cidade que se chamava Arã. O mesmo nome do filho dele. Nós não sabemos, mas talvez eu cogite a ideia de que aquilo refletiu o passado do pai de Abraão. E ele não conseguiu chegar lá. Ele não conseguiu chegar no objetivo que ele tinha traçado para a vida dele. Ele parou no meio do caminho. A Bíblia diz que ele morre com 205 anos. E dá para fazer muita coisa na vida com 205 anos. Mas ele ficou paralisado no meio do caminho. Nós não podemos julgá-lo, até porque não sabemos a dimensão da dor. E por que muitas vezes Deus nos permite passar pela dor e pelos processos da vida? Deus, ele é um Deus onisciente, onipresente. Ele vê o nosso passado, ele está no nosso presente, mas também no nosso futuro. Talvez a pessoa mais que poderia sentir ou falar do que Arã estava passando era Jó, que enfrentou a mesma dor, perdendo todos os filhos, sendo homem justo, reto e temente a Deus. Só que Deus, sendo um ser tão grande e infinito, ele se diminui para que nós, seres humanos, consigamos entender de fato aquilo que ele está fazendo, mas nem sempre nós vamos conseguir. Então, Terá tinha um objetivo, ir para Canaã, mas alguma coisa paralisou ele no meio do caminho. E ele morre em Arã, que eu poderia chamar aqui o lugar da sua dor. Ele morre no lugar da sua dor, no lugar do seu luto, no lugar do seu passado. Mas Deus, ele não desiste daquilo que ele planejou, porque a ideia de Deus era criar uma nação, que era a nação que nós conhecemos hoje como a nação de Israel. Então, no capítulo 12, é o momento em que Deus chama um dos filhos de Terá para dar continuidade àquilo que o seu pai não conseguiu fazer. Levar Abraão para uma terra chamada Canaã. Mas no início ele não sabia para onde era. Então, vamos ler. Versículo 1 diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecer-te-ei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. Ló era filho do seu irmão Arã, que havia morrido. E Abraão, da idade de 75 anos, tinha 75 anos quando saiu de Arã. E tomou Abraão, a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Arã, ou seja, os seus servos, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Sirquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, graças eu te dou, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Tu sabes o que cada um precisa nessa noite. A tua palavra, ela não volta vazia. Ela tem um endereço certo, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. Eu coloco a minha vida diante do Senhor, porque não sou eu, mas é o Senhor através de mim. Que eu seja apenas, ó Deus, um instrumento para transbordar aquilo que está no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então Deus chama Abrão, sai da sua terra. Nós conhecemos Abraão como pai da fé. Ele vai aparecer lá em Hebreus capítulo 11.
Mas é muito fácil falar que ele é pai da fé, mas é difícil fazer o que ele fez. Até porque naquela época não tinha uma Bíblia como nós temos hoje. Hoje é fácil você acreditar em Deus. Hoje você tem a Bíblia, hoje você tem a igreja, hoje você tem um pastor. Naquela época não sentia isso. Então ele ouviu uma voz que disse, sai da sua terra. E ele tinha que acreditar que aquela voz era a voz de Deus. Mandando ele fazer uma coisa muito estranha, porque às vezes Deus nos chama assim. Deus já fez isso com você? Já mandou você fazer uma coisa muito estranha? Deus fez isso com Abraão. Sai da sua terra, do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão sai com 75 anos. Isso me mostra que nunca é tarde para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Nunca é tarde para você iniciar aquilo que Deus colocou no seu coração. Abraão se dispôs em obediência ao Senhor. O seu pai era rico, era próspero. O seu pai acabou de perder um filho e agora estava perdendo outro, teoricamente. E ele vai em obediência ao Senhor. Só que nos faz enganar no meio do caminho é que quando Deus te faz a promessa, parece que você vai viver naquela mesma hora, né? Parece que daqui a uma semana Deus vai cumprir. Ou parece que quando Deus te faz uma promessa, você nunca mais vai passar por problema na sua vida. Você já sentiu isso? Eu lembro quando Deus me fez a primeira promessa. Eu achei que no outro ano eu já ia viver. Eu não imaginava que ia demorar tantos anos, tantos e tantos anos, para eu começar a ver a ponta do cumprimento da promessa. E Abraão talvez pensou isso, que ele não iria mais enfrentar dificuldade na sua vida, afinal, ele já havia passado por muitas coisas, inclusive o luto. Mas eu quero te lembrar que cada vez que ficar mais difícil, é porque você está mais próximo de viver aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu aprendo na história de Abraão é que Deus nunca permite um filho ver aquilo que ele não tem intenção de dar. Deus mostrou para Abraão que ele daria a ele aquela terra e Deus tinha a intenção de dar e deu. Eu quero te mostrar e quero convidar você junto comigo a subirmos um pouco e olharmos essa história do povo de Israel de uma forma mais ampla e vendo como Deus age no meio da história, vendo como Jesus disse que todas as coisas cooperam para o bem. E assim foi na história do povo de Deus, porque Deus tinha um objetivo. Deus queria construir uma nação. Deus queria construir um povo, para que desse povo viesse o nosso Jesus, o nosso Salvador. E no meio do caminho ele enfrenta a primeira dificuldade, pastor. Ele levou consigo Ló. E a Bíblia diz que os dois tinham muitas ovelhas. E os servos começaram a brigar entre si. A briga foi tão feia que Abraão disse assim, olha, escolhe para onde você vai e eu vou para o lado contrário. A Bíblia diz que Ló olhou para aquelas terras, que aquelas terras pareciam o jardim do Éden, diz a Bíblia. E ele vai, eram as mesmas terras de Sodoma e Gomorra que mais tarde Deus vai destruir. E Abraão vai para o outro lado. E quando ele se afasta, Deus mais uma vez aparece a Abraão confirmando, diz, olha, tudo que você vê, eu vou te dar. Eu vou dar para a sua descendência. Porque quando você se afasta das pessoas que não são para caminhar com você, Deus de fato mostra aquilo que Ele vai te dar. Eu quero te lembrar que nem todo mundo tem maturidade espiritual para ver aquilo que Deus prometeu para você. Muitas pessoas, quando ficam sabendo daquilo que Deus prometeu, a primeira coisa que ela faz é desanimar. Porque isso reflete a imaturidade e o posicionamento dela espiritualmente diante de Deus. Então Deus mostra para Abraão mais uma vez. Os anos se passam, Abraão está quase 100 anos, Sara 99. Peraí, Deus só me fez uma promessa, que eu seria pai de uma nação e nenhum filho eu tenho. Você já passou isso na sua vida? Que você está vendo que o tempo está passando e a promessa não se cumpre. Meu Deus, o Senhor me fez uma promessa tem tantos anos. Como é que eu vou ser pai de uma nação se nenhum filho eu tenho? Aí o que ele faz? Ele tenta ajudar Deus. Pega uma serva chamada Agar e tem um filho com ela, Ismael. Mas não era o filho da promessa. Deus disse que seria de Sara. Mais tarde, Isaac nasce, o filho da promessa. E aí começa a briga dentro de casa. Você tem a promessa se cumpre, mas você não consegue nem desfrutar. Porque a perseguição, a bagunça, a dificuldade pelas decisões erradas. Então Abraão tem que tomar uma decisão muito difícil e cruel. Ele manda Agar embora com Ismael. De fato, para morrer no deserto. Mas Deus, pela sua misericórdia, faz de Ismael uma grande nação. Inclusive a nação que hoje está em guerra com Israel, os palestinos, infelizmente. Estamos vivendo até hoje as consequências de passarmos à frente de Deus e não esperar a promessa. E agora, o sofrimento acaba? Não.
Porque quando você recebe a promessa, não significa que o sofrimento vai acabar. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Isaac cresce e aos 20 anos ele perde a sua mãe. Ele sofre o luto da perda da mãe. E a Bíblia diz que Abraão, já velho, chama o servo. Nós vamos passear pela Bíblia hoje, tá? Então Deus tem muito a nos ensinar por essa história. Chama o servo mais velho. É chamado servo que, na ausência de um filho, receberia tudo o que Abraão tinha. Toda a riqueza. Ele diz, olha, me prometa que você não vai deixar Isaac casar com uma das cananeias. Que você vai até lá na minha família e vai buscar para ele uma esposa. O servo disse, eu prometo. Então ele vai buscar uma esposa para Isaac. A Bíblia diz que quando ele chega lá, ele se ajoelha, faz uma oração, diz, Senhor, pedindo pelo Senhor dele, Abraão, envie uma esposa para o teu servo Isaac. E ele fez uma prova com Deus, que a esposa, que a moça, ela me ofereça água, mas ela também dê água para os meus camelos. Você não tem ideia do que é dar água para um camelo? O camelo bebe em média uns 10 litros de água. Imagine um tanto de camelo. Então o que acontece? Vem Rebeca. E Rebeca é escolhida por Deus. Rebeca era irmã de Labão. Lembra que Labão lá na frente vai ser aquele que vai enganar Jacó? Pois é. Desde agora ele já está com os olhos na riqueza de Abraão. Quando ele viu que Abraão era rico, porque o servo falou, olha, Deus prosperou Abraão, e agora ele tem um filho, Isaac, ele precisa de uma esposa, Labão, manda logo, vai Rebeca. O homem é rico. O servo de Abraão deu tantos bens, ouros, pulseira. Então a Bíblia diz que Rebeca vai. E quando ela vê Isaac, eles se amam, diz a palavra de Deus. Só que Rebeca era estéril. Porque o sofrimento não acaba. Nós temos um mundo difícil. E quando você passa por uma bonança agora, você aproveite, porque logo vai vir a próxima batalha. E a Bíblia diz que Isaac orava para que Rebeca pudesse gerar. Depois de alguns anos, Rebeca gera. E a Bíblia diz que ela tem gêmeos. Só que a palavra diz que no ventre dela era uma guerra. Os meninos brigavam. Ela disse, Senhor, o que está acontecendo? Aí Deus diz assim, olha, é porque no seu ventre tem 2 nações. Só que o menor vai governar sobre o maior. O que isso nos diz? Que Deus já havia escolhido Jacó. A Bíblia diz que eles nascem. Esaú nasce primeiro, portanto ele era o filho primogênito. O filho primogênito daquela época era o que recebia a bênção do pai. Lembra disso? Mas Deus já havia escolhido. Era Jacó. E Jacó representa aquelas pessoas que são focadas na bênção de Deus. Porque na primeira oportunidade que ele teve, ele comprou a bênção do irmão. A Bíblia diz que anos depois, Jacó ele era criado na tenda com a mãe, enquanto Esaú ia caçar com o pai. E um dia Esaú chega cansado, o seu irmão está cozinhando um guisado ou lentilhas, depende da sua versão. E ele me dá um pouco dessa comida aí. Ele disse, Esaú, ou Jacó, se você me vender o direito da sua primogenitura, eu te dou. Por quê? Porque ele já estava pensando, como é que eu vou conseguir essa bênção? Ele sabia a importância da bênção. Ele sabia a importância da bênção de Deus sobre a vida de uma pessoa. Esaú disse, o que me vale essa bênção se agora eu estou com fome? Eu vendo para você. E a Bíblia diz que ele vende a bênção por um prato de comida. Sabe o que isso representa? As pessoas no reino de Deus que abrem mão da bênção por um prato de comida. É uma geração, nós estamos vivendo esses dias, a geração que abre mão da promessa, a geração que abre mão daquilo que é eterno pelos prazeres momentâneos. Jacó não. Jacó era aquela pessoa que era focada na bênção. Eu vou dar um jeito de conseguir essa bênção. E ele compra. E a única pessoa na Bíblia que fala que ele é o enganador não é Deus, é o próprio Esaú. Só que ele vendeu, tá claro na Bíblia, gente. Foi barato? Foi barato, mas ele vendeu o direito da primogenitura. E talvez você está fazendo isso também. Você carrega uma bênção, mas muitas vezes você vende por um prato de comida. Você perde por um prato de comida. Por um prazer momentâneo. A fome que ia ser saciada, mas que daqui a pouco ia passar. Ia voltar de novo.
E aí os anos se passam, quando Isaac está bem velho, que ele ia abençoar, resumindo a história, ele abençoa Jacó. E quando Esaú descobre, ele quer matar o irmão. Porque na nossa caminhada com Deus, vão tentar nos matar aqueles que carregam a promessa. Esaú quer matar Jacó. Sabe o que ele vai ter que fazer agora? Fugir. Esaú vai entrar no lugar que Deus nos coloca. É assim, olha, não tem saída, você tem que ir por aqui. É o seu destino, é o seu propósito. Deus coloca você numa zona chamada zona de expulsão. Você não vai pela sua própria vontade. É as circunstâncias que está te enviando para que o cumprimento da promessa venha acontecer. Você não entende, você não fez nada para que isso acontecesse. Você não sabe o porquê as coisas estão acontecendo contra você. Deus te enviando, pode ir. As portas estão fechando. As pessoas estão falando mal. Você está sendo perseguido, querem matar você. É Deus te enviando, porque você sozinho não iria. Então Deus envia Jacó. Imagine um menino rico que dormia na tenda da sua mãe. Agora vai dormir aonde? No chão. E vai ter uma pedra como travesseiro. E naquele momento onde ele dorme ali no chão, ele tem um sonho. Ele vê uma escada, anjos descendo e subindo. E ele vai para a terra da sua família. Lá ele encontra Labão, que se torna o seu sogro. Ele se casa. Resumindo a história, ele tem 12 filhos, que hoje nós conhecemos como as 12 tribos de Israel, ou as 12 tribos de Jacó. E ele tinha um menino, um filho, que era o filho preferido dele, que era José. Ele vai e passa muitos anos lá, ele volta para a sua terra, e quando ele volta para a sua terra, ele luta com Deus. Lembra dessa parte? E naquela luta, a Bíblia diz que por ele resistir e lutar com Deus, ele não se chamaria mais Jacó, mas Israel. E ali Deus começa a nos nortear a promessa. Agora a promessa tem um nome. É Israel. Ele fala assim, eu imagino Jacó, olha, só vou sair daqui com a minha promessa. Nem que eu saia mancando, mas eu saio daqui com a minha promessa. Ele era um cara focado na promessa de Deus. Você precisa aprender com Jacó a focar na promessa que Deus te fez. Deus te fez uma promessa. O que você está fazendo para viver essa promessa? O que você está fazendo para viver aquilo que Deus chamou você para viver? Então ele volta para casa. E ele tinha um filho que era o filho preferido. José. Lembra de José? José o justo. A Bíblia diz que ele amava tanto José que ele fez uma túnica especial para ele. Mas José era aquele menino que sonhava. José era aquele menino que tinha promessa. José era o menino que Deus havia escolhido. E ninguém suporta isso. Quem muito amado, muito odiado é. Aprenda isso, tá? E a Bíblia diz que um dia os irmãos de José conspiraram contra ele e tentaram matar. Jogaram José num poço. Já jogaram você num poço? No poço emocional, da ansiedade, da depressão. Te jogaram lá? Pois é. Mas José não decidiu ficar no poço. Emocionalmente ele saiu do poço e foi direto para o trono, que era o seu lugar. Eles vendem José como escravo para o Egito. Ele passa 13 anos sofrendo na casa de Potifar. Ele é caluniado, vai preso. Na prisão ele é esquecido, mas chega um dia que tinha um problema que só ele podia resolver. E é assim que chegam os dias em que Deus nos expõe. É o dia em que só você pode resolver. O faraó tem um sonho, ninguém conseguia interpretar. A única pessoa que conseguia interpretar era José. José estava sendo forjado por Deus para suportar o lugar aonde Deus iria colocar ele. Às vezes nós não entendemos porque a promessa demora, é porque você não está pronto para viver. Porque se Deus te colocar agora, você não suporta. José não suportaria. Então chegou um dia que houve um problema que só ele podia resolver. E ele resolveu. E ele se torna o governador de toda a terra do Egito. Para resolver um problema de uma nação, a fome. A Bíblia diz que os anos de bonança passam, chega o ano da fome. Quem vai comprar comida? Os irmãos de José. E os irmãos de José se ajoelham. Tem toda aquela história que ele tenta trazer todo mundo para ver Benjamim.
coloca uma taça de prata no meio das coisas de Benjamim. Depois ele se revela dizendo: sou eu, José, aquele que vocês venderam como escravo para o Egito. Os irmãos se desesperam achando que José vai matar. Ele diz: não, peraí. Foi Deus que me enviou à frente de vocês, porque ele tinha um propósito. Esse homem tinha um potencial emocional para entender que a promessa de Deus não é só tempo, é propósito também. Deus tem propósito no meio do caminho para o cumprimento da promessa. Então a palavra de Deus diz que ele perdoa os irmãos. Sabe por que ele perdoa? Porque lá no passado, quando ele volta para casa com seu pai, a Bíblia diz que estava Jacó, estava José e a sua mãe, no momento em que ele se reconcilia com Esaú. Ele viu o seu pai perdoando o irmão que tentou matá-lo. E ele faz a mesma coisa. A Bíblia diz que os anos se passam e parece que agora está todo mundo bem, glória a Deus. Está todo mundo numa terra próspera no Egito, a família perdoada. A palavra diz que o faraó dá uma terra chamada terra de Gósen, que era a melhor terra do Egito. E eles crescem, se multiplicam, parece que está tudo bem agora. E a palavra diz que o povo de Israel se multiplicou muito, grandiosamente. Até que veio um faraó que olhou para aquilo e falou assim: esse povo está muito grande. E se eles se revoltarem contra nós, em uma guerra eles vão nos vencer. Vamos matar todo mundo. Vamos matar os meninos. A partir de agora toda criança que nascer vai morrer. Então o faraó coloca o povo como escravo. Só que tem uma coisa interessante no ser humano, é que o ser humano ele se acostuma com tudo. Ele é condicionado a qualquer coisa. E o povo de Israel, que era filho de um rei, se acostumou a ser escravo. Mas teve um momento que eles não aguentaram mais e começaram a clamar por um libertador. É quando Deus levanta Moisés, que foi protegido por Deus. Depois foi treinado 40 anos no palácio, depois 40 anos no deserto como pastor. Ele volta aos 80 anos e liberta o povo de Israel. E ali Deus começa a cumprir a promessa, porque agora eles têm um nome, Nação de Israel. Agora eles precisam tomar posse da terra que Deus prometeu. A Bíblia diz que eles vão para o deserto. E eles experimentaram o que ninguém na terra nunca experimentou. Porque é o que Deus tem para o seu povo. O que Deus tem para você, ninguém jamais experimentou. Eles experimentaram o mar vermelho se abrindo. Eles experimentaram uma nuvem, uma fumaça protegendo eles do sol. Eles experimentaram à noite uma cortina de fogo protegendo do frio. Eles viram maná caindo do céu. Eles viram da rocha sair água. As águas amargas ficarem doces. O povo de Israel experimentou, mas ainda assim eles disseram para Moisés: que saudade do Egito. Que saudade das cebolas que eu comia lá. Eles não acreditaram. Porque às vezes você passa por experiências profundas com Deus, mas diante da primeira oportunidade você quer voltar atrás. É preciso ter persistência. E a Bíblia diz que Moisés não entra, ele morre. Só 2 daquela geração entram na terra prometida, que era Josué e Calebe. Josué assume o lugar de Moisés e aí a promessa de Deus se cumpre. Eles atravessam o Rio Jordão, as muralhas de Jericó caem e o povo toma posse da terra prometida. Deus cumpriu. Agora eles têm um nome, Nação de Israel. Agora eles têm uma terra chamada Canaã. Só que as dificuldades continuaram. Porque quando Deus cumpre a promessa, não significa que os problemas vão acabar. A palavra de Deus diz que o povo se instala na terra. As 12 tribos, a única que não tinha uma terra era a tribo de Levi, que eram os levitas. Então tinha Siló, que era tipo o lugar de adoração. E aí nesse tempo a gente vê a história de Ana, né? Vem Samuel, que era um dos sacerdotes. E aí o povo passa então não ser governado apenas pelo sacerdote, mas agora pelos juízes. Aí entra Gideão, que luta contra os amalequitas, que guerreavam contra o povo. Os amalequitas roubavam as plantações. Viu um tempo de Sansão. Aí depois o povo: não, queremos um rei agora. Não era da vontade de Deus, mas eles queriam, então Deus enviou um rei. O primeiro foi Saul. Saul caiu em profunda idolatria, desobediência a Deus. Deus levanta Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas a palavra diz que ele também pecou e tinha as suas mãos cheias de sangue. Então Deus levanta Salomão, o homem mais sábio, mais rico dessa terra, mas que no final da sua vida também caiu em idolatria. Depois que ele morre, Roboão chega. Aí que está o problema. Ele queria ser melhor do que o seu pai. E a Bíblia diz que o povo se revolta, e a nação de Israel é dividida em reino do norte, reino do sul.
O reino do norte tinha Samaria como capital, o reino do sul tinha Jerusalém como capital. E uma das tribos era a tribo de Judá, então 2 tribos era reino do sul e as outras 10, reino do norte. De lá veio os samaritanos, que futuramente os judeus não queriam contato, do reino do norte, porque eles se misturaram, a nação foi destruída, o povo caiu em pecado, Deus, para corrigir, leva todo mundo para o cativeiro, 70 anos na Babilônia. Depois eles voltam, Jerusalém é reconstruída. E o povo só sofrendo e a promessa sendo atacada. Promessa sendo atacada. Porque é assim que acontece. Infelizmente. E de acordo com a história, no ano 70 depois de Cristo, Tito invade Jerusalém. Destrói a Jerusalém. O povo de Israel se espalha por toda a terra. Não como nação, se espalhou. Veio Hitler e matou muitos judeus. Em 1964, a ONU, usada por Deus, reconhece Israel como nação. Israel volta para Jerusalém, sem perder a sua língua, sem perder a sua cultura, sem perder o seu Deus. Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Só que a promessa não evita a dor. O ano passado, sabe o que aconteceu? Mais uma vez a Palestina invade Israel. Mata vários israelitas. Eles querem tomar a terra até agora, estão em guerra até hoje. Porque a promessa continua sendo atacada. Por quê? Porque quando Jesus veio, o Messias, e ele se revelou como Salvador, aquele que veio trazer a paz, para livrar Israel da mão dos romanos, eles não acreditaram. Eles rejeitaram. A Bíblia diz em João capítulo 1, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todo quanto recebeu, ele deu o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o que ele fez? Ele foi pregar para os gentios, e glória a Deus, porque a palavra chegou até nós. Israel ainda vai cumprir o que Deus tem para eles. Eles precisam cumprir, eles estão em guerra, mas porque fazem parte de uma promessa. Deus é fiel para cumprir. Existe uma promessa que eu quero te lembrar, que é a promessa que nós estamos esperando até hoje. Ele nos prometeu que nós voltaríamos, que ele voltaria para nos buscar. E nós voltaríamos para a nossa casa. E sabe como é que se chama esse lugar? Alguém sabe? Chama-se Nova Jerusalém. A Terra Santa. Eu quero lembrar para você, Deus é fiel. Eu não sei qual foi a promessa que o Senhor te fez. Eu só quero te lembrar que independente do lugar aonde você está, talvez você está como Abraão, você acabou de receber a promessa. Talvez você já saiu da sua casa. Talvez você ainda está no meio do deserto. Talvez você já atravessou o Mar Vermelho. Talvez você já tomou posse da terra prometida. Eu não sei qual é a fase que você está, mas eu quero te lembrar que no final vai dar tudo certo. Deu tudo certo para Abraão. Ele conseguiu. Ele teve o filho da promessa, apesar de toda a dor que ele enfrentou. Deu tudo certo para Jacó. Depois de muitos anos, ele teve o privilégio de encontrar seu filho, que achou que estava morto. Você sabe o que é isso? O filho amado. E ele vivo pôde abraçar José. Deu tudo certo. Deu tudo certo para esses homens de Deus, porque eles acreditaram. E vai dar tudo certo para você também. A Bíblia diz que José passou por 13 anos de processo. José morreu, se eu não me engano, com 120 anos ou mais. 120, não foi? Ele assumiu o trono com 30 anos, ou seja, ele reinou por 80 anos. Foram 80 anos vivendo a promessa e 13 anos de processo. Talvez você ainda está no processo. E talvez você que está aqui nessa noite, que não recebeu Jesus como Salvador ainda, você pode fazer parte dessa promessa. Porque todos nós fazemos parte dessa promessa que Abraão recebeu. Nós também somos herdeiros dessa promessa. Mas para ser herdeiro precisa, não mais por meio de Abraão, agora pelo sangue de Cristo. Acessar o sangue que foi derramado naquela cruz, para que você possa, lá na eternidade, tomar posse da terra, chamada Nova Jerusalém. Amém? Deus cumpre a promessa que Ele faz. Ele cumpriu aqui e Ele vai cumprir hoje também. Porque aquele que começou a boa obra, como diz a palavra, é fiel para completar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Não importa o tempo. Deus, Ele é atemporal. Ele não está condicionado ao nosso tempo.
Você só precisa continuar como Abraão, focado em Deus. Eu nunca vi em nenhum momento da Bíblia Abraão murmurando, José murmurando, Isaac murmurando. Eu vi eles confiando. E esses homens, depois de tanto tempo, vai aparecer lá em Hebreus capítulo 11, como heróis da fé. A fé, diz a palavra, que é a certeza daquilo que você não pode ver e a convicção de que você já recebeu aquilo que você espera. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Você pode tomar posse da sua promessa por meio de Cristo. Continue acreditando naquilo que Deus te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, pastor.